Vamp, você que realmente acredita numa virada, você falou no dia quando perdeu aí pro Guarani, você falou assim, vai ser um atropelamento na 4 no jogo de volta. Então, você continua assim? Trouxe um saquinho de confete na quarta-feira. Domingo o que é? Só treino? O que aconteceu? Vendeu? Vai vender pra um bloquinho que passou aí na porta. Não tem como. A gente vai fazendo aqui, né? Não tem como correr, vai ter que jogar em cima dele. O Chacon fez questão de ir lá embaixo, saiu aí correndo pra comprar. Aí passou um bloquinho. A gente vai fazer um bloco do carnaval. Candinho, ele deu pro Candinho pra jogar. Passa. Ó, o Corinthians, eu gostei só da entrevista de Thiago Nunes, que ele falou, ó, tivemos o controle do jogo e não soubemos aproveitar as oportunidades. Porque o Bozelli perdeu o gol. Não foi um espetáculo o jogo do Corinthians, mas posse de bola, tudo. Um pouco lento, mas ó, o Bozelli perdeu um gol, bola na trave, o Everaldo perdeu o gol. O Corinthians teve chance de fazer, então, no jogo de volta... Os caras também, podiam ter feito 2-0 lá. 40 mil Itaquera, 4-1. Porque os caras são do Paraguai, gente boa, Guarani do Paraguai. É um país que a gente gosta tanto. Tivemos uma guerrazinha com eles, mas adoramos. 4-1. Tem o Gamarra, que é meu amigo. Tava lá no jogo. Tava lá e jogou demais pelo Corinthians. E fora o confete que eu gastei essa moeda, eu tenho que me desfazer, né, professor? Ainda bem que o Jornal da Manhã tá sendo lá embaixo, né? É verdade. Bom, isso posto... O pessoal limpa de madrugada também, não? Não, é sempre bonito, sempre inteiro. Nós sempre informa. Meu medo é esse rapaz aí que tá narrando, torcer pra nós, né? Eu tenho que fazer uma armadilha. Ele já falou que ele é Brasil. Meu medo é ele. Falou, eu só tenho medo desse rapaz aí. Mas ele falou que não tem dúvida, que o Corinthians passa com... Eu sei, quando ele falou isso, a torcida já se preocupou, mas ele tem acertado muito ultimamente, o nosso Nilson César. Agora, e o nosso Flávio Prado? Vanderlei, eu fui analisar com muita calma. Eu tô falando de coração. Os caras pensam que eu tô de brincadeira, mas eu tô falando sério. É verdade. Eu fui olhar a tabela do Corinthians. Você sabe qual é o próximo jogo do Corinthians depois do Guarani do Paraguai? É clássico, né? Com São Paulo. No sábado. Sábado à noite. Morumbi, 19 horas. Pois é. Então veja bem. O Corinthians chama-se Esporte Clube Corinthians Paulista. Mas é só uma localização lógico que ele é em São Paulo. E ele pode ganhar o tetracampeonato paulista. Feito que só o paulistano conseguiu lá atrás. Uma coisa espetacular. Ou seja, é muito especialidade da casa, Corinthians, ganhar campeonato paulista. Ele é tricampeão, pode ser tetra, que seria um ganho sensacional. Por que se você é bom numa coisa, você vai se meter a fazer outra? Verdade. Diversificação. Joga com o Guarani do Paraguai. Aqui já estão começando a xingar. Joga com o Guarani do Paraguai, faz um baita papelão. É eliminado. Por que não faz o quê? Joga com o time da Inter de Limeira contra a Limeira inteiro. A Inter de Limeira ganhou do Bragantino lá em Bragança. Joga com o time da Inter de Limeira inteiro. Poupa contra o Guarani do Paraguai. Não é a especialidade da casa. E joga o clássico do São Paulo com o time principal. Porque aí sim é a especialidade da casa. Porque vai botar o time inteiro vai poupar contra a Inter de Limeira. Capaz de tomar um empatezinho aqui, tem problema na especialidade da casa. Aí vai com o Guarani do Paraguai, aquele papelão que a gente já sabe. Aí pega o São Paulo, já desmoralizado, já vira um inferno. Então melhor fazer o que sabe fazer bem. Você não leu, larga o jogo do Guarani do Paraguai, larga isso. Isso aqui não é minha parte, não é minha área. Entendeu? Tipo assim, chega aqui uma matéria de jornalismo, de automobilismo. Que faz Flávio Prado, levante e vai falar com o Alex Rufo. Cuida disso aqui. E eu vou falar os dois de futebol depois. É o caso do Corinthians. O negócio do Corinthians é Campeonato Paulista. Joga com o time principal contra a Inter de Limeira, poupa o time contra o Guarani do Paraguai para não fazer papelão. Porque aí time reserva é time reserva. Essa é a sugestão. E depois joga com o São Paulo, um clássico importante no campeonato, que ele é muito especialista, mais que o São Paulo. Certo. E aí sim ele ganha do São Paulo e vida que segue. Aí o Thiago Nunes diz o quê? É o seguinte, eu fiz o que tem que fazer. A história do clube mostra que nós somos bons em Campeonato Paulista. Portanto, vamos priorizar a competição que nós temos excelência. É isso. É assim, não, eu não vou comentar o jogo do futebol para falar de Fórmula 1. O que vai acontecer? Vou falar bobagem. Então melhor eu fazer aquilo que eu sei fazer. Não tá falando bobagem, não tá. Eu tô sugerindo de coração para que não haja crise. Vamos para a metodologia 2. Ideia que o Corinthians está tendo. Joga com a Inter de Limeira com o time reserva. Chance de empate, alguma coisa, é muito grande. Perde do Guarani do Paraguai, porque sempre dá um jeito de perder. Olha aí, vamos. Aí vai jogar com o São Paulo, perde do São Paulo.
Porque tá com o time cansado, desmoralizado e tal. Vira uma crise horrorosa. Eu tô querendo evitar a crise no Corinthians. Pelo menos, se você fizer a sua parte bem, você não tem crise. Aí fica tudo que, eu fiz aquilo que tinha que ser feito, tô pensando em ganhar o tetracampeonato igual o paulistano. Eu tô falando de coração, com todo o respeito do mundo. Bobagem, né? Vanderlei, eu tô respeitando a tradição de cada um. Você pode só uma palavra só? Pode. Orelhudo. Porque Baita de um orelhudo. Ele quer que o Corinthians... Veja, traduzindo, ele quer que o Corinthians mergulhe de cabeça, ele quer ser engraçadinho. A sua principal força no jogo do domingo contra o Internacional. E contra o São Paulo no o Sub-12 para jogar com o Guarani. Porque aí não tem problema, vai perder do mesmo jeito e vai com o time reserva. Pelo menos já. Lembra quando o Flamengo meteu agora, recentemente? O que me admira é que o Vampeta fica quieto. Não, ele deixa o Flávio falar isso. Democracia. A orelha vai crescendo. O Corinthians não foi democracia? Não teve aquele negócio lá que o Sócrates foi? Democracia corintiana. Os maçãs, todo mundo. Democracia, democracia, deixa ele falar. Legal, e no muito dia bem. seguinte, Então, no dia seguinte a gente vai estar aqui. Eu sei que Bruno Lange, essa praga, já separou e tal, não sei o quê. Então isso vai estar registrado. Mas você não tem que xingar o Bruno, você fala. Na segunda-feira, vamos lá, o jogo do... Não, Pedro de Lara, não. O jogo de São Paulo com o Corinthians é sábado. Na segunda-feira, nós vamos chegar aqui, tá abrindo esporte de discussão. Crise horrorosa no Corinthians, foi eliminado na Libertadores, empatou com o Internacional, perdeu do São Paulo, 4 jogos sem vitória. Thiago, eu tô querendo evitar esse tipo de situação. Só isso. Estou preservando e para evitar isso, essa receita que você deu aí. Se ele ganhar da Inter de Limeira, golear o São Paulo, ou ganhar do São Paulo, ele vai continuar muito bem no campeonato onde ele é especialista e perdeu mais uma vez a Libertadores, como ele dá pra sempre. Você respeitar, ele perde sempre. Dá pra você respeitar o bicampeão mundial? O campeão invicto da Libertadores. Ele sabe disso. Flávio. Ele é da bimundial, campeão da Libertadores. Aquele do ano 2000. Aquilo lá do ano 2000 foi uma fantochada, pô. Ele sabe. O que a moçada vai falando aí? Aqui, ó, claro que você não vai ler algumas coisas que não, chegam. Claro, tem que ter censura. Mas aqui, ó, na hashtag esporte em discussão, Renato Mendrone, o Flávio tá mentindo. Toda vez que ele mente, a orelha cresce. Boa. Também tem aqui, Valdinei Penengoldi. Não, nariz. Flávio Prado, senhor Flávio Prado, se o Corinthians não tem tradição, quem é que tem tradição no Brasil? E tem mais, mas também tem gente falando bem dele aí, ó. Maurício Marques quer que o Vampeta chame o Flávio para uma aposta. Olha, e aqui, ó, já tem, já? Tem um que se identifica, Fliperama. Flávio tem razão. Lógico. Eu tô vendo aqui. Tem os dois lados, né? Mas você fica fazendo essas coisas. Mas você fica fazendo essas coisas, tá sobrando pro Bruno. É ótimo. Então fala assim, ó, a culpa é do Bruno que não deu remédio pra ele hoje. Tá sobrando até pro Bruno. 2000, campeão do mundo foi o Boca. Lindomar, esse Flávio Prado merece um prêmio. Por falar tanta besteira. Tá aqui, ó. Nossa, tá vendo? Tem os dois lados. O Gustavo Duarte falando 4-0 Guarani no Itaquerão. Aí não, eu não acredito. Acho que o Guarani vai eliminar o Corinthians, mas não acredito em 4-0. Não descarto. Como é que é? Você acha que o Guarani vai eliminar o Corinthians? 80% de possibilidade. Já falei no fim do jogo aqui. É tradição, meu amigo. As coisas são normais. Como o Corinthians ganhar o Campeonato Paulista é uma tradição. Não vai, não. Como ganhar brasileiro é uma tradição. Esse último jogo foi mais. Ele consegue coisas inacreditáveis de Libertadores. Ele consegue coisas incríveis de Libertadores. Foi uma zebra esse último jogo. O Corinthians poderia ter. Aliás, a terceira zebra seguida com o Guarani do Paraguai. Perdeu as 3. Uma raça negra. O time. Vanderlei, o Corinthians. Você vai ver, vai ganhar. Calma. Vanderlei, o Corinthians ele consegue ser freguês do Guarani do Paraguai. Eu acho que jogou 3, perdeu 3. Como é que você vai conseguir dar um mata-leão? Calma, o mata-leão. Mata-leão. Vanderlei. Ele é freguês do Guarani. Um time que é freguês do Guarani do Paraguai vai me dizer que tem tradição internacional. Na verdade, do Guarani do Paraguai. Pelo amor de Deus, gente, o Guarani do Paraguai. Nem o Cerro, nem aquele Nua lá, aquele time do Paraguai. Nem ele é freguês do Guarani do Paraguai. Não é freguês, não tem sido feliz. 3 jogos, 3 derrotas. Não, mas aí não tá difícil de explicar. 3 jogos, 3 derrotas, tá difícil de explicar. Então, tem que dar uma resposta quarta-feira. O Nacional do Paraguai não é freguês do Guarani. Tem que responder dentro de campo quarta-feira. São pessoas diferentes. Tem que pagar esse juro aí. As pessoas são diferentes do primeiro ao terceiro jogo.
Não, E mas se perder, Corinthians. e Mas se é o ganhar Corinthians, domingo, mas é o se ganhar na quarta-feira, vai continuar 3-1 pro Guarani do Paraguai. É freguês do Guarani do Paraguai. Mas se enfiar uns Como é quatro, que o igual o time Vampeta falou que continua vai, sendo freguês? já muda de Pelo história. amor de Deus, Você apostaria. já muda de história. Se você fosse apostar grana, sinceramente, você apostaria no Guarani do Paraguai, quarta-feira, aqui em São Paulo, contra o Corinthians? O Guarani é favorito. Mas eu tenho um amigo. Viu mais? Eu tenho um amigo. Eu tenho um amigo que diz assim: nunca pôs em Paraguai. Aí dá a frase aqui. Mas o Corinthians consegue. O Corinthians consegue. O Corinthians consegue essas coisas. Ele consegue. Ele perdeu do Tolima. Ele perdeu do Guarani. O único time brasileiro. Vanderlei, quando aquela pré-Libertadores. Quando aquela pré-Libertadores era uma fase só. O único time brasileiro que foi eliminado foi o Corinthians, de todos. Pessoal, vamos lá, os quatro grandes de São Paulo, né? É. O São Paulo já foi eliminado por Defesa e Justiça, né? E... Tajeres. O Santos por River Plate do Uruguai. Do Uruguai. Palmeiras já teve seus surpresas também com CSA, Copa do Brasil. O Flamengo foi eliminado, sabe por quem? Na Sul-Americana pelo Palestino. Pelo América do México. Pelo América gigante. Mas tomou 3-0 no Maracanã. Não, mas é o gigante. Mas tava com a classificação na mão. Ele tá falando de times menores que pequeno. Palestino. O Flamengo foi eliminado pelo Palestino. Sim, mas o Flamengo tem três, tem duas Libertadores. Tomou 3 do tal de União Santa Fé. Mas o Atlético Dudamel falou que não foi. No Libertadores não tem nada. O Fluminense empatou essa semana com Fluminense. Não sei quem. O Fluminense não ganha nada, pô. Eu tô falando de time. Eu tô falando de time. Mas ele só lembra do Corinthians. Me surpreende se o Grêmio. O Santos foi uma zebra. O Real Madrid foi eliminado ontem em casa pela Real Sociedade. O Barcelona começa e todo mundo aí. Quer comparar? Você quer comparar a tradição internacional do Real Madrid e do Barcelona com o Corinthians? Foi eliminado. É um brincalhão, né? Mas até eles, com essa tradição toda, perderam. Pera um pouquinho. Se a Ponte Preta conseguiu perder ao final pro... Não, pera um pouquinho. Vanderlei, se acontecesse uma vez, ok. Acontece com qualquer um. É um acidente de percurso. Mas o Corinthians, ele perde. Um cara, lembra? O cara voando, caiu lá que nem um churrasco. Aquela vez lá, pendurado lá no Morumbi. Depois teve a garrafada. Depois teve a invasão da torcida. Depois teve o Tolima. Depois teve o Guarani do Paraguai. Agora... perde toda hora. Esse é que é o problema. Não é o evento. O eventual acontece mas com isso todo não mundo. É o futebol brasileiro que se enrosca nesses times aí. Nesse caso, da América do Sul. Eu acho que você tá errado em colocar só o Corinthians aí. Você pode colocar todos os brasileiros nessa cesta. Agora sim, mas eu tô falando de tradição. Você tem que falar. O Grêmio tem 3 Libertadores. O Flamengo próximo jogo. perde. O cenário. O cara lá, professor. Sabe o que acontece? Ele perdeu. Ele pôs na cabeça que vai ser um outro, que o Guarani vai ganhar. Ok. Só que ele não está analisando o conjunto da obra, o cenário. Itaquerão cheio. A outra vez estava também. A massa empurrando. O Corinthians sob nova direção. Com o Thiago Nunes. Sim. Que olhou atentamente o que ele pode melhorar nesse último jogo. Ele vai Casa também. O Corinthians foi eliminado pelo Tolima com o Tite. É incrível como o Corinthians consegue perder um negócio com o Roberto Carlos, com o Ronaldo. Vê se tem 1/10 de um Ronaldo, de um Roberto Carlos aí. O Ronaldo gordo é melhor que todos os caras que estão lá. Foi eliminado com o Ronaldo e com o Roberto Carlos. Você tá confundindo o Guarani. Agora o gordo é o Sid Clay. Vê se pode. O Guarani do Paraguai parece que vem o Barcelona em grande forma com o Messi na quarta-feira. Não é isso. Por isso, não deveria ser assim. Eu acho que o Guarani tá a gente deveria dizer, puxa, que legal. Mas não. Agora, você vai me perguntar, e se o Corinthians ganhar? Será um dos dias mais felizes da minha vida. Ai, meu Deus. Porque eu sim vou ficar feliz. Por isso que eu falei, eu tô falando de coração. Eu vou torcer pro Corinthians. Corinthians é Brasil, Corinthians é São Paulo, Corinthians é Zona Leste, em última análise, pertinho do Anassi. Mas eu só tô fazendo uma análise como analista. Só isso. Analista frio. O que irrita é essa manchete do ABC Color do Paraguai, que é um jornal importante lá, importante jornal, dizendo é rotina. Chamou de freguês. Chamou de freguês. Mas é freguês.
3 jogos, 3 derrotas é o quê? Bem, mas é muito você pouco, vai né? ver o que vai acontecer com o Não, é freguês mesmo, o não. dono da freguesia. Mas essa aí. freguesia pode Na mudar. quarta, opa, na quarta-feira você vai ver uma Pode coisa. dar o troco aí Não, com você os vai juros de ver. O Pedro Janeiro aqui falou: Guarani tem camisa pesada. É verdade. Você vai ver, eu acho que vai ser um atropelamento. Sabe por quê? Porque o Corinthians está mordido. E vai jogar em casa, Zé. Você ele tá sabe o forte, que cara, ele tá significa bem em isso. É isso. Ele tá bem, Quer dizer, você imagina a conversa no Corinthians agora. Os jogadores, um falando pro outro. Gente, nós estamos. É o Guarani do Paraguai, quarta-feira. Não temos que ensacar os caras. É o mínimo também também. acho. Esse Guarani Tem, joga direitinho. Tem, mas... Vai fazer. Que Goleada tem. eu não acredito, não. Eu já 2-0 já tá bom. Eu acho que deveria, mas se eles ficarem... Tem que ganhar, é obrigação ganhar, mas não ganha, esse é o problema. Que a obrigação já falei, com o Ronaldo gordo, perdeu do Tolima. Imagine com o Sid Clay gordo. Mudou, até o gordo é pior, muito pior. O Sid Clay não vai pro jogo, eu acho. Por que não vai? Eu acho que não vai. Olha o nível de gordo que o Corinthians tinha e o nível de gordo que ele tem. Com aquele lá, ele perdeu do Tolima. Com esse aqui, imagina. A gente volta já. Esse é o nosso Esporte em Discussão.